Oi, gente, tudo bom com vocês? Boa noite. Bom, hoje vocês vão ter uma aula de história de verdade, juro pela minha vida que eu não vou mentir em nenhuma palavra, tá bom? Então vocês hoje vão conhecer a história do Brasil de graça, grátis, tá? Vou entrada franca. Então assistam, principalmente para quem é jovem que não viveu a história, tá? Então vamos encurtar o máximo que eu puder aqui. Eu nasci em dezembro de 1954. Então, em 1964, quando os militares tomaram o poder, porque foram obrigados, gente, eles foram obrigados, ou eles tomavam o poder, ou o comunismo tinha tomado conta do Brasil lá naquela época. Por isso que eles tomaram o poder, tá? Eu tinha 9 anos, tá? Porque eu só ia fazer aniversário em dezembro de 64, porque eu nasci em 54, e acho que eles fizeram em maio de 64, se não me falha a memória. Então eu tinha 9 anos. Bom, os militares ficaram no Brasil, no poder, ficaram no Brasil, no Brasil estão até hoje, né? Ficaram no poder por 20 anos, 20 anos, não foi um ano, 2 anos. Então veja bem, dos meus 9 anos até os meus 29 anos, eu vivi no regime militar. Gente, não existiu ditadura militar no Brasil, existiu regime militar, são coisas muito diferentes, tá? Como é que funcionava isso? Eles colocaram um presidente lá, depois de 4 anos eles escolhiam outro general, punha, depois de 4 anos outro, governador a mesma coisa, eles escolhiam os governadores de todos os estados, que eram todos militares, mas teve alguns que era civil, tipo Maluf, né, que foi governador de São Paulo, escolhido pelos militares. Ele não era militar, ele era civil, tá? Mas aí já estava já no final, tá ok? A gente só votava para prefeito, vereador e deputado estadual, acho que, e federal. Deputado estadual, federal, prefeito e vereador, tá bom? O que eu tenho para contar para vocês? Tudo isso que falam para vocês, de repressão, de ir pra cadeia, tudo mentira. Desculpa. Olha, dos meus 9 até os meus 29, eu vivi no regime militar por 20 anos, tá bom? Então eu sei tudo, eu era jovem, daí na década de 70 eu já era jovem, né? 70, pra vocês terem uma ideia, eu só fui fazer 20 anos em dezembro de 74. Então, década de 70 eu era jovem. E eu saía, tinha meus colegas, ia pros bailes, né? Que depois virou, não era mais baile, era discoteca, depois não era mais discoteca, era balada, sei lá que nome que vocês dão hoje aí, tá? A gente vinha de noite, fazendo aquela bagunça no meio da rua, de madrugada, menina, menino, aquela zoeira. A polícia vinha, parava a gente, perguntava de onde a gente estava vindo, para onde a gente estava indo, estamos vindo em tal lugar, estamos indo para tal lugar. Tá bom, vai, para aí, vocês estão falando alto, vê se fala mais baixo, tal, para com essa brincadeira, vai tudo para casa, acabou. Ninguém é preso, porque a gente não era terrorista. A gente não era agitador, a gente não dava tiro na polícia. Se você der tiro na polícia até hoje, você vai preso. Entendeu? Não dava tiro, a gente não era terrorista, a gente não era bandido, a gente não era assaltante, a gente não ficava assaltando as pessoas no meio da rua. Só eram uns bagunceiros que vinham fazendo zoeira no meio da rua, tá bom? Então, aqui, eu já contei isso em outro vídeo, uns anos atrás, na Lagoa do Taquaral, aqui tinha um alhômetro. O pessoal parava os carros lá atrás, um monte de carro, não era um, dois, era dezenas, somente final de semana, para transar dentro do carro. A polícia chegava lá, mandava todo mundo embora. Só falava, vai embora, é perigoso. Aí, se era menor, ele estava dirigindo, era encaminhado para uma delegacia e os pais tinham que ir lá buscar, para pagar uma multa, óbvio, né? E carro que estava sem, com a documentação irregular, era apreendido o carro, não a pessoa, o carro. Aí tinha que ir lá pagar a papelada, acertar toda a papelada, a documentação, para poder retirar o carro do pátio. Ok? Até aí todo mundo entendeu? Então não tinha repressão nenhuma, todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, todo mundo era livre, a gente era livre que nem um passarinho. Era muito mais livre que hoje. Só para vocês terem uma ideia, na minha juventude eu conheci muita gente homossexual, tanto rapazes como mulheres, né? Tinha as meninas também que já eram homossexual e tinha os rapazes.
A gente andava tudo junto, não tinha negócio de preconceito, chamava lá de biba, entendeu? Um ou outro, tal, tudo levava nas bibas mesmo, chegava, chegou a biba, não sei o quê, bebê, entendeu? Não tinha essas frescuras, a gente era livre, tá bom? Então é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Bom, em 1984, os militares saíram do poder, né? Então teve um monte de presidente, o Garrastazu Médici, que era general, o Costa e Silva, que era general, o Geisel, que era general, o João Batista Figueiredo, que se não me falha a memória foi o último, tal. E depois de tanto o pessoal encher o saco, fizeram a abertura, tal, e em 1984 eles saíram e deixaram na mão dos civis para ter eleição, blá, 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 tudo isso que tem hoje, tá ok? Bom, por 30 anos, gente, depois que eles saíram, só entrou corrupto em Brasília. E foi o povo que escolheu. Só corrupto, um pior que o outro. Ia piorando. A gente, depois de 4 vamos trocar. Não vamos votar nesse deputado, vamos votar nesse senador, não vamos votar nesse prefeito, não vamos votar mais nesse governador, não vamos votar. E só entrava tranqueira lá durante 30 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, isso depois que os militares já tinham saído, tá? Na década de 80, teve o governo do Sarney, que ficou lá 4 anos, ele é do Maranhão. Ele tá vivo ainda. Tá velho, mas tá vivo. Né? Foi um dos piores governos que a gente teve, gente. A gente tinha uma inflação, não era uma inflação medida anualmente, era uma inflação medida diariamente. Então você ia de manhã no mercado, ou na padaria, ou no açougue, ou no posto de gasolina, não importa onde você ia, né? Qualquer lugar que você tivesse que pagar, de manhã era um preço, de tarde era outro, à noite era outro. Entendeu? O supermercado tinha gente contratada com uma maquininha lá para ficar assim, sabe? Só remarcando o preço o dia inteirinho, porque mudava o preço de hora em hora. Tá ok? Agora que eu vi que a bandeira tá de ponta cabeça, peraí que eu vou arrumar, daí a gente continua. Pronto, agora que eu vi ali. Tá ok? Então, gente, e já eram os civis que estavam lá, não eram mais os militares, né? A nossa vida virou um inferno. Para vocês terem uma ideia, eu não peguei a minha carteira de trabalho, eu deveria ter pego para mostrar para vocês, tá? Mas uma hora aí eu tiro a foto e publico, tá bom? Eu tenho um salário lá de mais de 3 milhões por mês. Quando minha filha era menina, né? Um dia ela pegou minha carteira e falou assim, nossa mãe, você ganhava mais de 3 milhões e a gente é pobre. Eu falei assim, então, mas esse dia não valia nada. Não adiantava ganhar esse dia não valia nada. Eu falei, tem até uma música que falava, né? De que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Né? Foi uma sambista aí que gravou, nem lembro quem foi. Tá bom? Então, gente, a nossa vida durante 30 anos, né? Foi um inferno até chegar o Lula. O Lula chegou, eu não dei o voto pro Lula, mas o povo estava tão cansado, que resolveram confiar no Lula. Eu não preciso contar para vocês o que ele fez. Então, se estava ruim, piorou, né? Tem um ditado que fala, não tem nada ruim que não pode piorar. Piorou, né? Piorou muito, tá? Eu não preciso falar para vocês tudo que ele fez, eu não preciso falar do rombo da Petrobras, eu não preciso falar do rombo do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, eu não preciso falar do rombo na Caixa Econômica, eu não preciso falar das propinas com um monte de empresário, com empreiteira, até com o negócio da carne lá, né? Do boi lá. Então, gente, foi assim, chegou na casa de trilhão. Parte desse dinheiro, com os processos quando ele foi preso e tal, né, que o Moro prendeu um monte de gente, mandou prender a Polícia Federal e tal, uma parte, alguns bilhões, eles conseguiram rever de volta para os cofres do governo, mas a maior parte desse dinheiro, grande parte, ninguém sabe onde foi parar, sumiu. Fora os investimentos que ele foi fazer fora do país, quer dizer, ele largou o povo aqui sem escola, sem educação, sem saúde, sem nada, e foi investir dinheiro na Venezuela, foi investir dinheiro em Cuba, ele fez uma refinaria de gás na Bolívia, né? Aí os caras falaram assim,
É meu, tchau. É meu, tá no meu território, é meu. Tomou, deu calote no Brasil, vai fazer o quê? Entendeu? Então o cara só fez uma merda, tudo dinheiro, 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 só corrupção, só coisa errada tal. Né? Aí veio a Dilma, né? Porque foi ele que continuou mandando. A Dilma era só um fantoche, porque ele já tinha ficado lá por 2 mandatos, 8 anos, e a Dilma foi só um fantoche. Quem mandava era ele, a Dilma só estava lá de enfeite. Ela sabe disso melhor que eu, tá bom? E até que fizeram o impeachment dela, que até de tanto, né, começaram a ver a palhaçada e tal, né, e ela caiu, aí o resto você já sabe da história, porque essa é mais recente, tá? Aí veio o Bolsonaro, porque depois ficou 2 anos com o Temer lá, que a Dilma teve que sair porque sofreu impeachment, o Temer ficou lá 2 anos lá, só meio que tapando sol com a peneira e tal, e aí ia ter eleição de novo e apareceu o Bolsonaro em 2017, por aí, né, já interessado na eleição que ia ser em 2018, né. Gente, pelo amor de Deus, gente, esse homem só fez o bem para nós. Esse homem, para mim, ele foi, acho que de tanto a gente orar e pedir para Deus, falar, Senhor, a gente não merece. Mais de 30 anos sofrendo só com corrupto em Brasília, veio o Bolsonaro. E esse homem só fez coisas boas para nós, né? 2019 até 2020 foi top, todo mundo feliz, balança comercial lá em cima, nossa, recuperando tudo, né? Tentando recuperar a Petrobras, levantando as estatais, tal. Aí, março de 2020, o que aconteceu? Veio a pandemia no mundo inteiro e ferrou com o mundo inteiro. Tem um monte de país até hoje sofrendo as consequências dos 2 anos de pandemia, 2020 e 2021. Então o Bolsonaro, ele teve 4 anos, né? Que não acabou ainda os 4 anos dele, né? Vai acabar em dezembro agora, né? Em janeiro, né? De 2023, né, do primeiro mandato. Só que por 2 anos ele só teve que se preocupar com a pandemia para o povo não passar fome, negócio de vacina e os cambal. Meu Deus do céu, que inferno foi aquilo. Né? Deus me livre, eu nunca pensei que eu fosse viver 67 anos para ver aquilo. Né? Aí agora tem aquela guerra lá na Europa. Eu tenho amigos que moram na Europa, gente. Eu falei para vocês, eu não vou mentir nada para vocês. Eu tenho amigos que moram em Londres, eu tenho amigos que moram em Portugal, eu tenho amigos que moram no Japão e eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, tá bom? E aí você deve estar falando, e por que você está aqui? Porque eu amo esse país, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui, tá bom? Então, gente, essas pessoas que estão na Europa, na Alemanha, Portugal, tá tudo já com a mala praticamente pronta para voltar para o Brasil o mais rápido possível, lá largar tudo que eles conquistaram lá. Por quê? Porque toda confusão que começa na Europa vira, vocês pega a história da Primeira Guerra, a Segunda Guerra pegou a Europa inteirinha. Ou então vocês vão mais para trás, pega Napoleão, que dominou a Europa inteirinha. Ou então vocês vão mais para trás, pega Alexandre o Grande, que dominou a Europa inteirinha. Então começa uma coisa pequena e aquilo vai aumentando de tamanho, tá bom? Então hoje, eu sei, eu estou informando vocês rapidamente aqui, na Alemanha, na Europa agora já está começando a fazer muito frio, porque para nós é verão, para eles é inverno. Entendeu? E eles estão sem gás, porque a Rússia cortou o gás da Alemanha, por exemplo. Eles estão sem gás porque o aquecimento dentro da casa é feito por gás. Eles estão sem aquecimento dentro de casa, imagina. Eles vão morrer de frio lá, dentro de casa, porque eles não têm mais aquecimento, tá bom? Então, muitos já estão pensando em voltar, tá ok? Então, o Brasil hoje é o celeiro do mundo. O que é o celeiro? A gente fornece comida para o mundo inteiro. Soja, feijão, frango, carne, frutas. A minha filha foi um tempo atrás aí para Portugal
E ela come mamão todo dia, né? Só que lá não tem mamão. Mamão é fruta de país tropical, os que tinha lá. É importado do Brasil e congelado e custa uma fortuna. Ela não comeu. Tá bom, então, gente. Sabe, a gente está num país maravilhoso, né? O Bolsonaro foi um excelente, está sendo um excelente presidente nesses 4 anos, depois de tudo que a gente viu aí, que vocês não sabem a história, gente. Imagina! Ó, a abertura foi feita em 84. Quem nasceu em 84 passou esses primeiros 30 anos até 2004, onde o Lula chegou no poder, né? Sem saber nada e sendo mal orientado e ouvindo mentira de professores loucos que são comunistas. Agora veja bem, eu vou falar uma coisa para vocês de coração, tá? Não é todo mundo que nasce rico, né? Vocês acham que todo mundo tem um pai rico, um vô rico, uma mãe rica? Não. A maioria no mundo inteiro são poucos os ricos, né? A maioria nasce numa classe baixa, né? Eu sei viver com pouco. Por quê? Porque eu vivi desde a infância com pouco, né? Eu sei o que é ficar 2 meses comendo arroz, feijão e batata. Tanto que eu sei fazer batata de tudo quanto é jeito, porque eu tinha que ser criativa. Né? E vocês? E vocês? Vocês aí que estão acostumados, que tem mesada do pai, que anda de carrão, né? Que tem cartão de crédito ilimitado, que usa iPhone 15, sei lá, qual que é o último iPhone aí, entendeu? Que anda de carro importado, né, que só tem que se preocupar em parar no posto e mandar encher o tanque, que nunca pagou uma conta dentro de casa, que sequer sabe quanto custa um botijão de gás ou quanto tempo ele dura, que não sabe nem quanto custa 1 quilo de açúcar, entendeu? Mas aí para vocês é muito fácil ser comunista. Só que não se esqueçam de uma coisa que eu vou falar para vocês, e eu juro que eu estou falando a mais pura, eu não estou ameaçando vocês, eu estou falando a mais pura verdade. Se vocês elegerem o 9 dedos, o Nine, né? Sabe o que vai acontecer? Ele não vai só ferrar o pobre, ele vai ferrar o rico também. O rico também vai se ferrar, vai perder tudo. Se ele desvalorizar a moeda como o Sarney fez, com um plano de governo louco, entendeu? O que vai acontecer? Não adianta você ter 10 milhões no banco, 10 milhões vai valer o mesmo que 10 reais. Né? Se vocês forem na Venezuela pegar o dinheiro deles, que eu nem sei o nome do dinheiro deles, porque acho que mudou de nome lá, né? Uma sacola desse tamanho com o dinheiro deles serve para comprar R$ 1 nosso. Você vê quanto vale, não vale nada, não adianta ter uma pilha de dinheiro lá, não vale nada. Como na época do Sarney, que a gente ganhava em milhões e não valia nada. Tá bom? Então pensem, ajudem seu pai que é empresário, sua mãe, que às vezes também é uma empresária, né? Porque ele não vai só ferrar o pobre, né? E mesmo que ele ferrasse só o pobre, é o pobre que compra do seu pai, que compra da sua mãe, que compra no teu comércio, né? Porque a pessoa, se ela tiver que escolher entre comer e comprar cerveja, ela vai comer. Se ela tiver que escolher entre comer e comprar uma joia, ela vai comer. Se ela tiver que escolher entre comer e comprar um móvel para casa, uma coisa, um eletrodoméstico, ela vai comer, ela não vai comprar. E aí a economia vai para onde? Vocês não sabem fazer conta? Né? O pobre gasta muito mais dinheiro do que o rico com essas coisas. Tá bom? Então, gente, é que a gente trabalha de formiguinha, né? É de pouco, mas esse pouco de 250 milhões de pessoas é muito. Tá bom? Então eu tenho um conselho para vocês. De repente vocês têm os amigos aí, vocês que são jovens, tá sofrendo pressão, né? Negócio de homossexualidade, de gênero, de todos, sei lá como é que fala essa porcaria, entendeu? E vocês ficam assim, meio, né, acanhado, né? De falar, nossa, se eu ferrar meu pai, eu também me ferro. É o que vocês têm que pensar. E se eu ferrar meu avô, eu também me ferro, né? Então, faz o seguinte,
Ah, vota, tá bom, concorda com eles, tá bom, vou votar, tá. Ninguém vai ver você votar. Você vai lá e vota 22. Quando você sair, fala, aí você votou no outro lá. Votei. Legal. Tá bom, acabou. Tá, mas não vai afundar esse país por causa de besteira, que esse homem, o Bolsonaro, é um homem de Deus, um homem bom. E eu tenho certeza absoluta que ele vai ficar mais 4 anos lá, tá? E vai transformar esse país assim num paraíso. Tá bom? Daqui 4 anos ele não pode mais. Depois de 2 mandatos, ninguém pode mais. Aí a gente vê o que a gente faz, vamos ver quem são os candidatos e tudo mais. Mas agora é a hora, né? Falta. Amanhã é sexta, quer dizer, acho que já é sexta, né? Mais de meia-noite, tá? É sábado e depois domingo é dia de eleição, tá ok? Ouve a voz de uma véia que se divertiu pra caramba na época do regime. Não é ditadura, gente, é regime, tá bom? É regime militar, tá ok? E tudo aquilo que vocês ouvem, do porão, de não sei o que, um monte de gente naquela época foi exilado do país. Entre eles estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, Fernando Henrique Cardoso, alguns escritores, o Tim Maia, que já morreu, mas não morreu por causa de... Ele voltou e morreu tanto usar droga. O Raul Seixas também, depois ele voltou e também morreu por causa da droga e tal, tá? Mas tem muito mais gente, eu não vou lembrar de todo mundo, né? Alguns políticos, jornalistas, artistas e tudo mais. Mas depois teve a anistia, a abertura, eles voltaram com sede de vingança, né? E alguns desses artistas ficaram mamando na teta do governo até o Bolsonaro entrar, sendo que não precisava, tipo o Caetano, o Gilberto Gil, são muito talentosos. Eles podiam ganhar muito mais dinheiro com a arte deles, com a música deles, tá bom? Só a música Sampa do Caetano, nem preciso falar todas, tá? Só a música Sampa dele, pra mim, é uma obra de arte, tá bom? Que é alguma coisa acontece no meu coração, né? Então, meus amores, ouve a tia véia que quiser chamar de tia, de vó, do que vocês quiserem. Ouve, não precisa. E eu prometo para vocês, o Bolsonaro vai ser melhor ainda nesses 4 anos para todos nós. Vocês vão continuar com seu cartão de crédito ilimitado, usando seu tênis de 10 mil reais, seu celular de 20 mil reais, seu carro importado, dinheirinho no bolso para gastar nas baladas e tal. Fica sossegado, tá bom? E se acontecer alguma coisa que eu duvido, eu dou, né? Eu juro que eu só estou te falando a verdade, né? Vocês podem vir aqui e me xingar até a minha 5ª geração. Eu espero que vocês tenham compreendido, de coração, eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E tenham orgulho dessa bandeira maravilhosa, que é com ela que eu vou fechar hoje, tá bom? Muito obrigada por tudo, beijos, fiquem com Deus.